Olá pessoal, meu nome é Elias, sou consultor técnico da Adnor. Estou aqui em parceria com a Zanepan para falar para vocês hoje a receita ideal para o seu pão francês, a receita perfeita e padronizada, dentro das normas ABNT. Para isso você tem que ter uma farinha de qualidade, temos aqui uma farinha extra clara, importada aí, farinha Canuelas, e também tenho aqui uma farinha nacional 4 zeros. E vamos te explicar quais os aditivos corretos para você estar colocando nessa receita para ter um pão ideal e padronizado de janeiro a janeiro. Você ficou interessado? Vem comigo, vem com a gente. É Adnor e Zanepan. Fermento, nós utilizamos 1 grama, que representa 1% sobre o peso da farinha, e como a nossa receita é de 10 quilos, foram 10 gramas de fermento para 12 horas de fermentação. Ponto de massa. Pessoal, ponto de massa, ele depende muito do seu equipamento, do manuseio lá, do seu grupo, se é grupo automático, se é uma modeladora convencional, mas o ponto de massa nessa farinha, estamos usando aqui um ideal para 12 horas de fermentação, cerca de 55% de água. Por 10 quilos aí, nós utilizamos 5,5 litros de água, sendo que um percentual foi 30% aí de gelo, do total, foram 3 quilos de gelo e 2,5 litros de água gelada. Para quê? Para manter essa massa bem condicionada. Uma massa de pão francês, eu vou estar mostrando no batimento na nossa receita, ela não pode passar de 24 graus, no máximo chegar até os 25. Se ela superaquecer, você perde o potencial de glúten, a teia de glúten da farinha você perde, então você perde volume, você perde rendimento, e esse pão ele pode vir a ter algumas características que a linguagem da padaria diz: colapsar, arriar, não aguentar passar o agilete. Esse pão ele perde a firmeza e não desenvolve no forno. Portanto, é bom sempre respeitar o equipamento que você tem e o percentual de água que pega na farinha. Para uma fermentação de 12 horas, o máximo que podemos chegar dentro dessas duas farinhas é 55% de líquido, para dar um bom rendimento aí por saca de farinha. Estamos falando cerca de 1.300 pão francês, dentro desse percentual de água que a gente vai estar colocando, que representa aí, o rendimento total da nossa massa. Fala galerinha, então aqui está separado os ingredientes para nossa receita do nosso pão perfeito, nosso pão ideal aí dentro da norma ABNT. Açúcar 0,5% sobre o peso da farinha, estamos trabalhando aqui com 10 quilos, Aqui tem 50 graminhas de açúcar. Sal 1,8, de sal, ou seja, 18 gramas para cada quilo, 180 gramas de sal. Fermento para 12 horas de fermentação, Temos aqui 1 grama para cada quilo, 12 graminhas de fermento. Melhorador concentrado, extra concentrado, a de Pancê. Temos aqui do nosso melhorador concentrado, que pode ser usado no congelamento, no ultracongelamento e no processo convencional. Em armário convencional, como a gente está fazendo aqui, eu tenho aqui 5 gramas para cada quilo, 50 gramas para o total de 10 quilos. E temos aqui a gordurina oleosa, essa aqui, 0,2 gramas para cada quilo de farinha, para 10 quilos de trigo. Na nossa receita vamos estar utilizando 20 gramas e o mesmo que 20 ml do nosso Panzan, que é a nossa gordurina oleosa hidrossolúvel, que faz função de gordura, tolerância fermentativa, tolerância de forneamento, substitui aí dentro da receita a cada 100 gramas, como se fosse 1 kg de margarina com 80% de lipídio. Fala galerinha, mais uma vez estamos aqui com a maceira
Vamos colocar todos os ingredientes secos, né, para iniciar o nosso batimento. Melhorador, açúcar e fermento, eles vão junto com a massa seca, junto com a farinha, certo? Vamos estar colocando aqui junto com a farinha. Melhorador. E por último a gente vai colocar o sal após a massa misturada ou até mesmo depois dela estar hidratada com água e gelo. Fala galerinha, vem comigo. Na nossa receita do pão francês ideal, a massa ela tem que estar condicionada aqui, né, em torno de 24 graus, né, sem superaquecer, e em ponto de véu. É quando você puxa essa massinha aí, ó, tá vendo? E ela forma, né, ela tá com glúten desenvolvido, ela desenvolveu o percentual de glúten, você puxa, ela não se rasga, ela forma esse ponto aqui que é chamado de ponto de véu, que você quase que olha um lado e dá para ver o outro sem se rasgar, ou seja, aqui a farinha já desenvolveu o seu ponto de glúten, ou seja, duas moléculas do trigo, que é gliadina e glutonina, elas já se uniram aqui, ó, depois da hidratação da farinha, do processo de hidrólise que a gente fala, que é quando você coloca a água na farinha, e nesse processo de hidratação e no batimento, que é o atrito aqui da maceira, ela desenvolve a sua teia de glúten, que é nada mais, nada menos do que esse efeitozinho aí que a gente chama de ponto de véu, que quando você puxa a massa, ela fica quase que transparente, ó, dá para ver quase do outro lado aqui, e não se rasga. Esse é o ponto ideal para nossa massa do pão francês ideal, beleza? Tamo junto, vem com a gente. Apenas poucas vezes passado no cilindro, formando aí, né, o nosso empelo de massa, né, esse travesseirinho aí que você tá vendo, essa manta, e que agora vamos estar cortando no peso desejado para estar modelando nossos pães francês. Fala galerinha, mais uma vez falando do nosso pão francês dentro dos padrões e norma BNT, aquele pão francês ideal, aquele pão francês com crocância, volume e pestana, não é isso? Fala galerinha, vem comigo, já estamos aqui modelando o nosso pão de 12 horas de fermentação. Cada pesadazinha dessa tem 60 gramas, ou seja, cortamos 30 pedaços na nossa divisora de 60 gramas, que dá 1,8 kg de massa já batida em ponto de véu, que é o que eu expliquei lá quando estávamos fazendo o batimento. A massinha em ponto de véu, que você puxa e ela não se rasga, tá vendo? É nesse ponto aqui, onde ela desenvolveu o glúten e tá uma massa bem condicionada, porque a gente usou água e gelo no percentual que eu já falei no videozinho aí. E você vai me acompanhando. E agora vamos modelar e colocar esses pães para fermentar em armário convencional, certo? Aqui na Zanepan temos aí armários, equipamentos, e você pode estar vindo aí fazendo a visita à loja. Vai encontrar produtos Adnor, que são nossos melhoradores para fermentação média e fermentação longa. Temos aqui todo o nosso complexo de aditivo, a nossa gordurina Panzan, o nosso melhorador extra concentrado Adpancê, que vai estar aí te fornecendo aí um pão de padrão e qualidade com as nossas farinhas 4.0 e a nossa farinha importada aqui, que é a Canuelas Argentina tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, uma farinha de boa absorção de água, bom rendimento e topíssima em qualidade no resultado final. Vem com a gente. Fala galerinha, para o nosso pão perfeito, então temos aqui a modelagem,
a sua modeladora ou seu grupo automático aí na sua panificadora, na sua área de produção, ela tem que estar regulada para ter essas 3 voltinhas aqui, tá vendo? 1, 2, 3, que formam aí esse caracol e que vai reforçar a nossa teia de glúten em nosso pão, dando a ele também sustentabilidade e segurança na hora de agiletar esse pão e o formato perfeito que ele fique, um fundinho de canetinha e com pestana e volume. Vem com a gente! Para você ter um pão com pestana perfeita, você tem que estar com um estilete devidamente amolado e fazer um corte deixando em torno de 1 centímetro da ponta do pão a outra no meio do pão com a gilete inclinada no ângulo de 45 graus. Ó, fez isso, você vai ter um pão com pestana. Fala galerinha, aqui temos 2 pães, o da farinha 4.0, né? Você vê que é um trigo um pouco mais escuro, né? Com menor volume, por conta teve uma menor absorção de água, né? E é um trigo, digamos assim, menos beneficiado, é um trigo menos beneficiado. Em toda moagem, o trigo ele é beneficiado com alguns aditivos, enriquecido com ferro, ácido fólico, né, ácido ascórbico, que é vitamina C, para que ele tenha um percentual de glúten maior, para que ele desenvolva melhor o seu percentual de glúten. Nesse trigo aqui, temos um trigo mais escuro, ou seja, aquele trigo que ele foi feito de uma moagem mais perto da casca do trigo, né, não perto do germe, nem do endosperma, que é o miolo do trigo, onde tem as farinhas mais brancas, as farinhas mais puras, né? Então essa aqui é a nossa farinha especial tipo 1, 4.0. E esse pão aqui, ele é a nossa farinha Canuelas importada, né? Que a Zanepan ela vende aqui na região. E é uma farinha extra clara, de maior absorção de água, maior percentual de glúten, portanto, maior rendimento de pães e de volume no forneamento. Fala galerinha, dentro da nossa receita padrão, com francês ideal aí, temos aqui ó, forno pré-aquecido a 180 graus, certo? E vamos estar aqui abrindo e colocando os nossos pães para assar por cerca de 18 minutos de forneamento. Tá ok? Isso vai depender muito do forno que você tenha dentro da sua padaria, que seja lastro ou que seja um forno turbo. Vamos para o forneamento? Forno pré-aquecido. Vamos fechar nosso forno. Ele cai um pouco a temperatura. Ligamos a ventoinha ou turbina e damos um vapor que já está programado aqui em torno de 3 segundos. Deixamos esse pão aqui agora, ele desenvolver um pouco no forno, cerca de 1 a 2 minutos, porque é forno turbo, com a turbina desligada, e logo após ligamos a turbina depois de 2 minutos, para que esse pão ele venha fazer seu cozimento por total. E aí vamos ver o resultado do forneamento, tá bom? Obrigado. Galera, forno chegando aqui nos 18 minutos combinado, a 170 graus, né? Ele sempre dá essa diferença aí de temperatura, ou 5 graus a mais ou 5 graus a menos. E aqui tá o nosso pãozinho saindo aqui direto do forno com pestana e volume de miolo.